Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD neste primeiro trimestre de 2018 com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor em Água Branca, Piauí. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Contrastes na Adoração da Antiga e Nova Aliança. O texto áureo está na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que diz o seguinte: que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E a verdade prática diz: a eficácia da adoração nesse período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. Então nessa lição nós estaremos estudando aí basicamente a diferença de adoração, de prestar um serviço, de prestar um culto a Deus. Então nós vamos ver a respeito da adoração no Antigo Testamento, da adoração no Novo Testamento. Vamos ver aí as diferenças principais. Mas na nossa lição não abrange aí a adoração desde que o homem foi criado, mas a adoração durante o período da vigência da lei. O louvor e a adoração não são características de um culto apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. E nós vamos ver que Deus, quando Ele ordena que se construa um tabernáculo, Ele tem em vista a adoração do povo, aquele povo que Ele chamou, descendentes de Abraão, para que eles prestassem um culto a Ele. E o tabernáculo e todo o serviço do tabernáculo, tudo era para ser feito exatamente como o verdadeiro culto que era realizado então no céu. Então o culto na terra era a figura do culto no céu. Tudo tinha sua função, tudo tinha sua importância, tudo era para ser feito segundo foi ordenado. Agora o problema do culto era a maneira do povo executar esse culto. O desejo que esse povo deveria ter de prestar esse culto a Deus, que é prestar um serviço a Deus, um serviço de adoração, de humilhação, de reconhecimento de Deus como Pai, como Senhor, como Criador. E aí está a maior importância, a maior diferença entre louvor e adoração. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Então nós vamos a Deus relembrando os seus feitos e louvamos a Deus pelos seus feitos. Na adoração, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, aí não é mais pelo que Ele fez, é pelo que Ele é, o que Ele representa para nós. E nós vamos, na adoração, reconhecendo que Deus é, ao mesmo tempo, poderoso, que Deus é longânimo, que Deus é cheio de amor, de misericórdia. Reconhecer que Deus é onisciente, Ele sabe qualquer coisa. Ele é onipresente, Ele está presente em toda parte ao mesmo tempo. Também Ele é onipotente, Ele pode qualquer coisa. Então nós temos que ter em mente o que Deus é, o que Ele representa para nós. Nós temos que reconhecer Deus como nosso Pai, como o Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Então o sentido da adoração é quando você consegue se colocar como sacrifício diante de Deus. É quando você entrega totalmente a sua vida a Deus. Então esse é o legítimo culto. Essa é a grande diferença entre o culto prestado por Abel e o culto prestado por Caim. Caim ofereceu aquilo
que era fácil de ele conseguir aquilo que ele trabalhava, aquilo que era realmente um presente para Deus. Mas Abel, a intenção dele era se dar, se oferecer a si próprio a Deus. Então Deus se agradou do culto de Abel, porque Abel, ele queria dar sua vida para Deus. Como ele não poderia se matar e se oferecer a Deus, ele colocou um animal no lugar dele. Então, ali foi oferecido, em lugar do seu sangue, Abel ofereceu o sangue de um animal. Então veja só, é uma vida sendo dada, é um sangue derramado. Então esse aí é o sentido real da verdadeira adoração. É entregar a vida totalmente a Deus. Então Abel fez esse tipo de adoração, prestou esse tipo de culto a Deus. E Deus então se agradou de Abel. Nós vamos ver que o culto prestado por Abraão, quando ele oferece o seu próprio filho a Deus, esse é o culto que agrada a Deus. Então, é esse tipo de culto que deveria ser prestado. Todos aqueles que iriam prestar um culto a Deus, uma adoração a Deus, deveriam ir com este sentido, de dar a sua vida para Deus, de prestar um serviço a Deus, de ser instrumento de Deus. E no Novo Testamento, esse é o mesmo sentido exigido. Jesus disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então é aí uma adoração legítima, verdadeira. Como no Antigo Testamento não era prestada, agora, com o derramado do Espírito Santo em nós, assim que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós devemos ter esse sentido, o sentido de irmos a Deus e entregarmos nossa vida a Ele, para que Ele nos use para fazer a sua obra na terra. Então essa é a legítima adoração que deveria ser prestada. É uma adoração que você se entrega totalmente como aí alguém que está o quê? Como templo de Deus na terra. Como morada de Deus na terra. Então, se nós somos morada de Deus na terra, templo de Deus na terra, vamos colocar aí tabernáculo de Deus na terra, então nós somos representantes de Deus na terra. Nós estamos substituindo Jesus na terra. Jesus veio para dar a vida por nós, para pregar o Evangelho, para curar as pessoas, abençoar as pessoas, para salvar as pessoas. Nós não vamos fazer um sacrifício para salvar ninguém, porque Jesus já fez esse sacrifício. Dele é certo, é completo, é eterno, é eficiente, e é um só sacrifício que ele fez. Mas nós vamos nos sacrificar pelos outros, nós vamos dar a vida para que os outros sejam salvos. Nós vamos oferecer-nos a Deus para fazer a obra de Deus na terra, que é a pregação do Evangelho, levar as boas novas a todas as criaturas. Então nós estamos aqui para prestar um serviço, entregar nossa vida para Deus, para fazermos esta obra de salvação. Então nós continuamos fazendo aquilo que Jesus fazia. Então nós, aqui na terra, cada um de nós, é como se cada um de nós fôssemos o quê? O tabernáculo de Deus. Então nós vamos colocar aí o nosso corpo como se fosse o átrio, vamos colocar nossa alma como fosse o lugar santo e colocar aí nosso espírito como se fosse o santo dos santos, né? Onde está a presença de Deus, onde está o Espírito Santo em nós. Então nós vamos andando pelo mundo e fazendo a obra de Deus, representando Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Olha lá, no lugar santo tinha a mesa de proposição, que significa aí os pães, né, da proposição. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Para nós tem o significado de nós levarmos a palavra de Deus. Depois, no meio ali, tinha um altar de incenso, que lá em Apocalipse diz que ali são colocadas as orações dos santos, né, que chegam diante de Deus. Então, nós temos a função de orar, de interceder, né? Jesus era sacerdote, intercedia pelo povo e continua intercedendo até hoje.
Então nós temos que estar aí intercedendo, orando pelas pessoas. Depois, do lado esquerdo tinha o candelabro, né, com 7 braços ali, as lâmpadas acesas, tinha um azeite ali dentro dos braços para manter a lâmpada acesa. Então o azeite aí fala do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Jesus, nós vamos ver lá em Isaías falando, né, das unções do Espírito Santo sobre Jesus, representado então pelo candelabro dos 7 braços. Então nós vamos ver que o Espírito Santo estava sobre Jesus, guiando Jesus em todo o seu ministério. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, fazia a obra de Deus. E nós, da mesma forma, nós devemos estar sempre cheios do Espírito Santo e fazendo a obra de Deus, direcionados pelo Espírito Santo. E lá no Santo dos Santos estava a arca. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, representando o Pai. E o Pai é que deu a lei no Monte Sinai. Tinha ali o vaso contendo maná, né, que é o pão e o alimento, é Jesus Cristo, representando Jesus Cristo. Tinha a vara de Arão que floresceu, ali representando o Espírito Santo, que dá vida, né, tem o poder para gerar ali a vida. Então, ali a arca era representante da presença de Deus. Onde estava a arca significava que Deus estava presente. Tanto é que os israelitas, quando iam para a guerra, quando a arca ainda estava no tabernáculo, né, quando eles carregavam aquela arca por toda parte, eles levavam a arca e os inimigos sabiam, lá vem o Deus deles, chegou ali. Então eles temiam a Deus quando a arca chegava. Então a arca representa a presença de Deus. E nós vemos então que o acesso a essa arca era proibido no Antigo Testamento. Então o culto era prestado, mas não se chegava à presença de Deus. Tinha um véu, só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava ali para prestar então aquela oferta pelo pecado do povo. Então só ele podia entrar uma vez por ano e não sem sangue. Nós vemos aí que havia a arca, uma tampa de ouro chamada propiciatório e 2 querubins que as suas asas se juntavam ali sobre a arca, representando a presença de Deus no céu. Então o povo deveria prestar um culto a Deus, mas o povo deveria se chegar a Deus. Mas o povo vivia em pecado, não tinha o sentido da adoração, não queria prestar um verdadeiro culto a Deus. Então era proibido ao povo entrar. Nós sabemos que quando Jesus morreu, esse véu do templo foi rasgado de alto a baixo, dando livre acesso a todos nós. Nós podemos chegarmos agora à presença de Deus. Então nós podemos prestar o verdadeiro e legítimo culto. Porque agora nós prestamos um culto segundo a palavra de Deus e cheios do Espírito Santo. Nós agora podemos penetrar o véu. Podemos nos chegar até a presença de Deus, falar diretamente com Deus. Então esse é o culto agora esperado no Novo Testamento, que não era possível no Antigo Testamento. E o autor aos Hebreus fala que sem sangue não há remissão. E o sangue de animais não é perfeito para se chegar a Deus. Era preciso um sangue humano oferecido voluntariamente. E Jesus prestou esse culto voluntário e perfeito, levando o seu próprio sangue. Então, nós entramos na adoração, na presença de Deus, através de Jesus. Ele prestou o verdadeiro e perfeito sacrifício. E nós entramos na presença de Deus, então, através de Jesus, do seu sacrifício, que nos comprou com o seu sangue, que nos purificou com o seu sangue. Vamos ver então a leitura bíblica desta lição, que está na carta aos Hebreus, capítulo 9, de 1 a 5, e versículos 14, 15, 22 a 28. Diz assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos,
que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer, muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus. Nós vamos estudar aí o capítulo 9 da Epístola aos Hebreus nesta lição. Vamos ver então quais as partes e os tópicos da lição. Primeira parte, o culto e seus elementos na antiga aliança. Tópico 1, o culto e seus utensílios. Tópico 2, o culto, seus oficiantes e liturgia. Na parte 2 nós vamos ver a eficácia do culto na nova aliança. Tópico 1, uma redenção eterna. Tópico 2, uma consciência limpa. Tópico 3, uma herança eterna. Na parte 3 nós vamos ver a singularidade do culto na nova aliança. Tópico 1, o santuário celeste. Tópico 2, um sacrifício superior. Tópico 3, uma promessa gloriosa. Na introdução, nós temos o seguinte. Ao falar do tabernáculo como local de culto na antiga aliança, o autor sagrado detalha alguns dos seus principais utensílios. Ele mostra que tem em mente o culto quando usa a palavra grega latreia. Essa palavra é usada em outros trechos, como Hebreus 9, 1, 6, 9, 14, com sentido de adoração ou serviço sagrado. É perceptível que a doutrina do sacerdócio de Cristo domina boa parte da epístola e muita coisa que foi dita sobre o assunto é enfatizado novamente aqui. A intenção é contrastar a antiga adoração prestada pelo sistema sacerdotal na antiga aliança e o serviço prestado por Cristo no tabernáculo eterno na nova aliança. A palavra usada pelo autor aos Hebreus significa então prestar um serviço, prestar um culto de adoração a Deus. E ele contrasta então como era feito no Antigo Testamento e vai ver que é ineficaz essa adoração prestada no Antigo Testamento. E essa adoração nunca chegava realmente à presença de Deus, porque tinha um véu no templo separando, né, o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, do restante do tabernáculo, do lugar santo, onde tinha ali a mesa da proposição, o altar de incenso, o candelabro, e separado também da parte exterior, que se chamava átrio, cercado ali por um murozinho chamado soreg. Então ali ficavam as pessoas que iam ao templo, diziam estar prestando um culto a Deus, mas eles nunca chegavam à presença de Deus na realidade. E o autor usa então esse sacerdócio levítico como exemplo de um culto prestado com as ordenanças, mas não era um culto perfeito, não era um culto que se chegava realmente à presença de Deus. E ele contrasta isso com o sacerdócio de Cristo, dizendo que Cristo prestou o verdadeiro culto, porque ele não foi a Deus, nem um tabernáculo terrestre, mas um tabernáculo celeste, não foi sem sangue.
Aqui era prestado um culto com sangue de animais, mas ele foi com seu próprio sangue, ele se ofereceu sua vida, deu a sua vida. Então, o sacrifício é perfeito, é eterno e prestado no céu, no tabernáculo celeste. Então é superior. Essa é a verdadeira e mais completa e perfeita adoração. Na parte 1, então, nós temos aí o culto e seus elementos na antiga aliança. Tópico 1, o culto e seus utensílios. Tópico 2, o culto, seus oficiantes e liturgia. Tópico 1, então, o culto e seus utensílios. O autor demonstra profundo conhecimento sobre a antiga aliança quando fala do tabernáculo e dos seus utensílios. Ele tem em mente as duas principais divisões do antigo santuário, o santo lugar e o santo dos santos. Na descrição que ele faz do primeiro compartimento, o santo lugar, estavam o candelabro e a mesa dos pães da proposição, além, é claro, do altar de incenso. No segundo compartimento, o santo dos santos, que era separado do primeiro por uma cortina, o autor cita a arca da aliança e o incensário de ouro. Aqui não é o altar de incenso, mas o incensário de ouro, que era aquela peça que ficava na mão do sumo sacerdote, e ele pegava o incenso no altar de incenso lá fora, colocava naquela peça e balançava ali para fazer fumaça. Então você preste atenção aí, porque aqui houve uma confusão com as peças aí que ficavam no lugar santo, que eram, na verdade, 3 peças, né? Quando você entrava à direita estava a mesa dos pães da proposição. Depois, no meio, antes da cortina, antes do véu, ficava ali o altar de incenso. E do lado esquerdo estava ali o candelabro de ouro com 7 braços, né? Que tinha o azeite e ali ficava o fogo aceso. Então essas aí eram as 3 peças que ficavam no lugar santo. E no lugar santíssimo, ou santo dos santos, depois do véu, depois daquela cortina, então ali ficava a arca da aliança, e dentro da arca tinha as tábuas da lei, tinha um vaso contendo maná, tinha a vara de Arão que floresceu dentro da arca. Em cima da arca tinha a tampa, e ali, revolvida de ouro, e 2 querubins em cima que juntavam as suas asas. Ali em cima que era colocado o sangue do animal, e Deus vinha e queimava com fogo, dizendo que estava recebendo aquele sacrifício. Então veja só, o incensário era uma peça pequena. Quem já foi católico sabe que o padre, por exemplo, anda balançando aquele incensário por todo lado ali, na hora das suas missas, né? No incensário era colocado o incenso que estava no altar lá fora, depois da cortina. Então, naquela peça que ficava no meio, lá no lugar santo, lá fora. Lá antes de entrar no Santo dos Santos, antes do véu. Então aquela peça que ficava ali no meio, ali se colocava então o incenso, né? Que era um cheiro suave diante de Deus, e a fumaça que subia ali depois que o incensário era balançado, então cobria tudo aquilo ali para o sacerdote entrar. Então temos que prestar atenção nisso aí, para não confundir incensário com altar de incenso. Muita gente confunde isso. Nós sabemos que não só isso fazia parte do tabernáculo, nós sabemos que lá fora, né, também tinham outras peças, né? Tinha lá uma bacia de água para lavar os sacerdotes, tinha lá o altar de sacrifícios. Então não era só isso o tabernáculo, tinha outras peças também lá fora. Vamos ver o tópico número 2, que diz o culto, seus oficiantes e liturgia. Então há toda uma simbologia nesses utensílios do antigo culto, como demonstra a tipologia bíblica. O candelabro representaria o testemunho do povo de Deus. A mesa dos pães da proposição, a comunhão com Deus. O altar de incenso, a oração. E a arca do concerto, a presença de Deus.
Todavia, o autor não se detém nos detalhes dessa tipologia. A sua intenção é mostrar o culto como um todo, conforme ele era prestado no antigo tabernáculo, e dessa forma contrastar com o tabernáculo celeste, no qual Cristo oficiava como sumo sacerdote. No santo lugar, os sacerdotes entravam diariamente para prestar culto, enquanto somente uma vez no ano o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos para oficiar. O serviço sagrado prestado por eles era apenas uma sombra e não resolvia o problema da culpa. Por intermédio do sacrifício de si mesmo, Cristo entrou no Santo dos Santos celestial para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Sabemos que havia uma equipe de sacerdotes e eles eram pré-escolhidos, já tinha a turma correta para entrar ali, e todos os dias eles tinham que estar ali. A mesa de proposição ali, os pães tinham que ser trocados, o altar de incenso tinha que ser colocado lá incenso, as lâmpadas tinham que ser colocado ali azeite para manter acesas ali cada um daqueles pavios, os 7 pavios do candelabro. Então todo dia tinha que serviço a ser prestado. E uma vez por ano, o dia da expiação, então o sumo sacerdote levava ali o sangue de um bode, primeiro o sangue de um boi, de um novilho, para oferecer por si próprio, pelo seu pecado. E antes disso ele tinha que pegar o incenso, colocar no incensário, balançar e fazer bastante fumaça ali. Depois ele pegava então o sangue do bode, que a gente fala o sangue do bode expiatório, pegava ali o sangue, um bode era levado para o deserto e solto, esquecendo ali, representando o esquecimento do pecado do povo, e o outro bode então cortava-se o pescoço ali, tirava o sangue e levava então o sumo sacerdote esse sangue lá no Santo dos Santos, colocava em cima da tampa do propiciatório ali, e Deus então vinha e queimava aquilo ali, dizendo que estava recebendo então o sacrifício pelo povo, pelos pecados do povo. Então nós vamos ver que, na verdade, como o povo não tinha o legítimo arrependimento, então não era eficiente esse culto, não prestava um culto verdadeiro que tivesse a eficiência necessária para que o povo tivesse um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira e legítima conversão, tivesse um coração realmente entregue nas mãos de Deus. Então fazia-se o culto conforme foi mandado, mas apenas uma religiosidade que não produzia aquilo que Deus queria que produzisse, que era o arrependimento de pecado e uma conversão, uma mudança de atitude. E também o quê? Prestar serviço a Deus, uma entrega da vida para Deus. Então isso que Deus esperava, mas não havia, não acontecia assim. Então não era eficiente. Foi preciso então Jesus vir e prestar um sacrifício perfeito, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, entrar na presença de Deus, não no tabernáculo feito por mãos humanas na terra, mas entrar no tabernáculo celeste, na presença de Deus, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue derramado por nós na cruz. Então ele fez um sacrifício perfeito e ele envia a nós o Espírito Santo que mora em nós. Aí existe o quê? Um novo nascimento. E é preciso haver o quê? Um arrependimento de pecados, uma conversão, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. E agora a adoração é perfeita, porque nós podemos nos chegar até Deus, a presença de Deus. Então Jesus realizou o culto perfeito, oferecendo-se a si mesmo, e entrou na presença de Deus de uma vez por todas. Está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Glória a Deus. Na parte 2 nós temos a eficácia do culto na nova aliança. Então tópico 1, uma redenção eterna. Tópico 2, uma consciência limpa. Tópico 3, uma herança eterna. Tópico 1, então, uma redenção eterna. A diferença entre o culto da antiga e o da nova aliança pode ser vista no contraste entre ambas alianças, quanto à eficácia do sacrifício efetuado no contexto de cada uma. Sobre a eficácia da redenção operada por Cristo, o autor diz ir muito além da do antigo culto, como está em Hebreus 9:12. No texto de Hebreus 9, a palavra redenção traduz o termo grego
litroses, que significa resgate, com o sentido de libertação mediante o pagamento de um preço. Enquanto o culto levítico, com seus muitos rituais, produzia apenas pureza cerimonial, o sacrifício de Cristo operou a redenção eterna. Eu ia falar da eficácia do culto. Veja bem que o culto, então, no Antigo Testamento, não produzia mudança de vida, não produzia salvação, não produzia legítima adoração. E o culto prestado por Cristo é perfeito, porque produz salvação, porque produz mudança de vida, novo nascimento naquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus entrou na presença de Deus com verdadeiro, legítimo, único, perfeito sacrifício. E quando Jesus derrama o seu sangue por nós, ele está nos comprando. No Antigo Testamento o sangue era derramado, mas não havia a redenção legítima, não havia a compra, porque as pessoas não se consideravam comprados, não se consideravam pertencentes a Deus. Então não era uma legítima adoração, porque na legítima adoração tem que haver uma entrega total da vida a Deus. Então no Novo Testamento a pessoa morre, nasce de novo, agora nasce para Deus. Quando ele batiza nas águas, por exemplo, ele morre com Cristo na cruz, ressuscita para uma nova vida. Então, a nova aliança conduz o homem a uma nova realidade, uma nova vida, uma entrega total a Deus da sua própria vida. Então, Deus agora é dono. Então, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Tópico 2, uma consciência limpa. Já vimos que os sacrifícios da antiga aliança possuíam um aspecto meramente externo, isto é, cerimonial. Eles não conseguiam tratar com a parte interna do homem. Na verdade, esses muitos sacrifícios apenas cobriam os pecados em vez de removê-los. Por outro lado, o sacrifício de Cristo trata com o problema do pecado em sua raiz. Ele não apenas cobre a transgressão, mas a remove, Hebreus 9,14. Nenhum sacrifício no antigo culto era capaz de tratar com o problema da consciência. Todavia, o sangue de Cristo purifica e limpa a consciência, tornando-a apta para a adoração a Deus. A lei é perfeita, é santa. Então ela está fora, nas tábuas da lei, está fora. Ela é perfeita. Só que ela não produz a perfeição no homem, porque ela está do lado de fora, não está do lado de dentro. Então a perfeição estava do lado de fora e não do lado de dentro do homem. Não mudava o coração, o pensamento, a intenção, a consciência do homem. Então, na prestação do culto antigo, não havia mudança dentro das pessoas. Apenas uma religiosidade. Eles repetiam aquilo que estava ordenado repetir. Eles obedeciam com medo de morrer, na verdade. Então, a nova aliança é diferente. Então, existe uma mudança dentro, porque o Espírito Santo é colocado dentro de nós. Então, a perfeição está lá dentro. E ela vai transformando até chegar fora. Então começa a transformação do lado de dentro. Então existe aí o que? O novo nascimento, nova realidade, nova vida agora com Deus. Então existe a limpeza, a purificação dentro e até a própria consciência então é limpa, é regenerada, transformada por essa presença do Espírito Santo em nós. Então o culto antigo apenas cobria o pecado, mas a pessoa continuava sendo pecador, continuava transgredindo a lei, desobedecendo a Deus. Então era uma coisa prestada apenas por obrigação. Já na nova aliança, então, existe uma mudança, uma transformação, e todos os pecados, transgressões são removidos, são purificados, esquecidos, acabou. Começa uma vida nova, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Tópico 3, uma herança eterna. O efeito imediato da purificação interior, efetuada pelo sangue de Cristo, é visto nas palavras do autor em Hebreus 9,15, quando ele afirma que os chamados recebam a promessa da herança eterna. A palavra herança traduz o termo grego kleronomia, com o sentido de algo que alguém por direito possui.
Em o Novo Testamento é usado em relação às coisas terrenas, Lucas 12, 13, e celestiais, no sentido de que Cristo nos chamou para uma herança incorruptível, 1 de Pedro aí, 1,4. Por isso a nossa herança é celestial, espiritual e eterna. Então essa herança eterna, ela tem dois significados. O primeiro é o recebimento do Espírito Santo que vem morar em nós. Então nós recebemos aqui. E Jesus diz que Ele estará para sempre conosco. E tem o sentido das coisas eternas, quando houver o arrebatamento, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então ela tem aqui uma herança eterna, ao contrário da antiga aliança. Que a antiga aliança, o máximo que conseguir é introduzir o homem no milênio, né? Para viver 1000 anos aí debaixo do governo de Cristo. Então tudo visava uma coisa material, coisa na terra, terrena, não celestial, não eterna. Então para nós, sempre aqui as promessas são de coisas espirituais e eternas. Então a nossa herança é celestial, porque é uma vida eterna com Deus no céu. É incorruptível, porque nós teremos um corpo incorruptível, não vai apodrecer mais, né? É um corpo transformado, um corpo celestial, um corpo espiritual e que nunca se acaba, então é eterno. É uma vida eterna com Deus. Na parte 3 nós temos aí a singularidade do culto na nova aliança. Tópico 1, santuário celeste. Tópico 2, o sacrifício superior. Tópico 3, uma promessa gloriosa. Tópico 1, então, santuário celeste. O tabernáculo terrestre era um tipo de santuário celeste, onde Cristo oficia como sumo sacerdote, Hebreus 9, 24. O culto da antiga aliança, com seu santuário terrestre, era apenas uma sombra da qual o santuário celeste é a realidade. O verdadeiro modelo de adoração não pode ser visto olhando para a terra, mas para o céu. Se a adoração no antigo santuário, apesar de suas inúmeras limitações, teve seu valor, que dizer então da adoração que toma como ponto de partida o santuário celeste? Enquanto havia o santuário terrestre, então nós vamos ver que Deus é que instituiu isso. E era para ser uma coisa terrena, mas perfeita, imitando o que havia no céu. Então a figura do verdadeiro, né? Então existe uma prestação de culto no céu. Inclusive nós vamos ver que Apocalipse fala da arca do concerto, né? Lá sendo vista no céu por João. Então existe uma prestação de culto no céu. Tudo aquilo que foi colocado para Moisés fazer, construir para essa adoração aqui na terra, é figura do verdadeiro, figura do que acontece no céu. Veja bem, é uma representação do que acontece no céu, do que tem lá no céu. Então, era uma coisa boa. Se tivesse o coração das pessoas nisso, se as pessoas realmente desejassem entregar suas vidas para Deus, prestar um legítimo culto a Deus, então eles fariam um culto maravilhoso. Não chegaria à perfeição, mas seria um culto maravilhoso. Mas o problema é que as pessoas não tinham a intenção de adorar a Deus. Não tinham o desejo de entregar suas vidas realmente totalmente na mão de Deus. Então a adoração, a motivação da adoração não existia. Era uma coisa feita por obrigação, por uma determinação, pela lei mandar fazer. E ainda dizendo que se não fizesse tinha maldição sobre eles. Então era feito por obrigação e com medo de Deus, não por temor, mas medo. Já o culto prestado na nova aliança é um culto prestado que a pessoa vai por livre e espontânea vontade, com desejo de adorar a Deus, de prestar um culto a Deus. Então é por amor, não é obrigação e nem com medo. Mas a pessoa tem um profundo amor por Deus, um desejo de prestar um culto a Deus, de ouvir a palavra de Deus, de poder louvar a Deus, de poder ali adorar a Deus realmente, de ouvir Deus falar, de ver a presença de Deus ali, Deus se manifestando. Sempre que o culto verdadeiro é prestado, Deus se manifesta.
Deus diz: estou presente, estou recebendo o culto, estou alegre, satisfeito com isso. Se esse santuário construído aqui, figura do verdadeiro, já era uma coisa gloriosa, maravilhosa, imagine lá no céu. Imagine quando nós estivermos lá participando desse culto. Tópico 2, então, o sacrifício superior. O serviço prestado pelos sacerdotes no antigo culto é contrastado com aquele realizado por Cristo na nova aliança. Cristo, ao contrário dos sacerdotes, não necessitou repetir o seu sacrifício, nem tampouco fazê-lo por meio de sangue alheio, como está em Hebreus 9, 25. O culto no antigo concerto era imperfeito, porque seus sacerdotes eram imperfeitos da mesma forma que o eram os seus sacrifícios. O verdadeiro culto, em tudo superior, só foi possível porque o Cordeiro de Deus se deu em nosso lugar. Aqui o autor está contrastando aí, colocando um de frente para o outro e vendo qual é o melhor. Então ele fala do culto prestado no Antigo Testamento, principalmente então no período da lei para cá, e ele está dizendo que esse culto não era eficiente e era prestado aí um serviço sacerdotal todos os dias e o sumo sacerdote todo ano, e não foi eficaz. Já Jesus fez um sacrifício único, perfeito. Não foi feito o tabernáculo terrestre, nem foi feito com sangue de animais, nem foi feito com o sumo sacerdote, que era pecador e também morria. Então olha só, o culto no Novo Testamento, na Nova Aliança, feito por Cristo, é o culto perfeito, porque foi feito com o sangue do próprio Jesus Cristo, sumo sacerdote de uma ordem superior à ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote que nunca pecou, não precisava oferecer sacrifício por si próprio, veja só, e um sumo sacerdote que entra no tabernáculo celeste, no verdadeiro, na presença de Deus. Então, é um sacrifício único, perfeito, não precisa fazer mais, não precisa fazer todo dia, nem uma vez por ano. É um único sacrifício perfeito e suficiente para salvar todos os homens. Tópico 3, uma promessa gloriosa. O autor encerra sua exposição sobre o culto na antiga e nova aliança com uma promessa. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. O autor de Hebreus resume bem a mensagem do texto sobre a obra de Cristo, quando diz que o nosso Senhor se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Agora comparece por nós no céu. Hebreus 9, 24. Mas um dia aparecerá para levar-nos ao seu lar, como está em Hebreus 9, 28. Esses três tempos da salvação têm como base a sua obra consumada na cruz do Calvário. Então veja bem que existe aí três tempos. Primeiro fala do sacrifício perfeito de Jesus, porque o sacrifício não é de sangue de animais, mas é o próprio sangue de Jesus. É o sacrifício dele mesmo, o Filho de Deus. E outra coisa, segunda coisa, que entra na presença de Deus, então lá no tabernáculo celeste. Então olha só, enquanto o antigo era feito com sangue de animais, o novo, então através de Jesus, é feito com o próprio sangue de Jesus. Enquanto o antigo entrava lá no Santo dos Santos, tabernáculo terrestre, Jesus entra levando o seu sacrifício ao céu, no verdadeiro tabernáculo celestial. E no antigo tabernáculo não havia promessa de salvação, de vida eterna com Deus. Já no novo pacto, na nova aliança, está dito que Jesus comparecerá novamente. Ele virá nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Então, olha só, é uma coisa muito superior, é eterno, é perfeito, é espiritual, é celestial. Glória a Deus. Antes de encerrarmos, vamos ver aí o quadro que está na revista do professor, subsídio didático. Vamos ver aí a conexão entre o antigo conceito e o novo conceito messiânico e a singularidade do culto na nova aliança. Então você vê aí referência a Hebreus 8, de 3 a 4,
o antigo concerto sobre Moisés, ofertas e sacrifícios por aqueles que são culpados de pecados. O novo concerto em Cristo, o auto-sacrifício do Cristo inocente. E a aplicação, então, Cristo morreu por você. Depois nós temos aí Hebreus 8, 5 a 6, 10 a 12. Vamos ver aí no antigo concerto de Moisés, focada em um edifício físico, onde as pessoas vão a fim de adorar. Já no novo concerto em Cristo, focado no reinado de Cristo no coração dos crentes. A aplicação, Deus está diretamente envolvido em sua vida. Depois em Hebreus 8, de 5 a 6, de 10 a 12, uma sombra na oferta do sacrifício lá no tempo de Moisés. E agora, no Novo Testamento, é uma realidade. Não é temporal, mas eterna. Depois em Hebreus 8, 6, promessas limitadas. Já no sacerdócio de Cristo, promessas ilimitadas. E podemos confiar nas promessas de Deus para nós. Em Hebreus 8, de 8 a 9, um acordo no qual as pessoas falharam no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, um acordo fiel realizado por Cristo. A aplicação aí, Cristo manteve o acordo que as pessoas não conseguiram guardar. Depois Hebreus 9, 1, padrões externos e regras no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, padrões internos, um novo coração. Então a aplicação, Deus vê tanto as ações quanto os motivos. Somos responsáveis perante Deus e não perante regras. Hebreus 9, 7, no Antigo Testamento o acesso é limitado a Deus. No Novo Testamento o acesso ilimitado a Deus. Então Deus está pessoalmente disponível. Hebreus 9, de 9 a 10, existia uma purificação legal. Já no Novo Testamento a purificação é pessoal. E a aplicação, a purificação de Deus é completa. Em Hebreus 9, 11 a 14, 24 a 28, sacrifício contínuo era ofertado então no antigo pacto, na antiga aliança. Já no Novo Testamento, nova aliança, o sacrifício é conclusivo. E a aplicação, o sacrifício de Cristo foi perfeito e definitivo. Em Hebreus 9, 22, então no antigo pacto o perdão é conquistado. Já no Novo Testamento, nova aliança, o perdão é dado gratuitamente. E a aplicação, nós recebemos o perdão verdadeiro e completo. Em Hebreus 9, 28, lá no Antigo Testamento, então, era repetida anualmente. O sacrifício era repetido todo ano. Já no Novo Testamento, concluída pela morte de Cristo. É um sacrifício único, perfeito. E a morte de Cristo, então, pode ser aplicada aos nossos pecados. Lá em Hebreus 9, 26, disponível apenas para alguns. A nova aliança, contato ali íntimo com Deus, só entrando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. Já no Novo Testamento está disponível para todos o acesso a Deus, disponível para você, para mim, para todos nós. Glória a Deus. Agora a conclusão. O autor conseguiu seu objetivo ao contrastar a adoração na antiga e na nova aliança. A adoração antiga era terrena, imperfeita, transitória e incompleta. Por outro lado, a adoração no novo pacto se firma em princípios celestiais, eternos e perfeitos. Não há, pois, como adorar a Deus de uma forma agradável, tomando por base os rudimentos dessa dimensão terrena. Nossa adoração é superior porque o nosso Senhor encontra-se entronizado acima dos anjos. Então é importante para nós aprendermos que na antiga aliança a adoração ela era imperfeita, era incompleta, ela era terrena, feita no tabernáculo terreno, feito por mãos humanas. O sumo sacerdote não entrava no céu, na presença gloriosa de Deus, não era suficiente para transformar as vidas, o culto era prestado por obrigação, não havia um novo nascimento, não havia uma mudança interna. Então nós vamos ver que na nova aliança existe a perfeição, a eternidade, existe aí um oferecimento do próprio sangue de Jesus, oferecido diante de Deus no tabernáculo celeste, diante de Deus no céu, e traz a nós o perdão dos pecados, uma mudança de vida, um novo nascimento, e traz a nós principalmente o que? O Espírito Santo que mora em nós, que nos ajuda agora a prestarmos um legítimo e verdadeiro culto a Deus. Então em tudo é superior a nova aliança, novo pacto, aí, Novo Testamento, e a adoração principal, motivo aqui dessa lição, a adoração, a prestação de uma adoração num culto verdadeiro a Deus.
Então o culto verdadeiro a Deus, ele tem louvor, tem adoração, tem doutrina e a palavra de Deus sendo explicada. Nós estamos falando de costumes, estamos falando de doutrina bíblica sendo ensinada, sendo pregada. Existe também línguas, interpretação de línguas, manifestação dos dons espirituais. A presença de Deus é notada, sentida e vista no culto verdadeiro prestado a Deus. Então a igreja deve prestar esse culto e você mesmo individualmente deve prestar um culto a Deus. E você vai ver que realmente Deus se manifesta quando um culto legítimo é prestado a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus, prestar uma legítima adoração a Deus, dando sua vida, entregando sua vida para Deus, se arrependendo agora dos seus pecados e pedindo perdão a Deus, aceitando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Você vai crer agora, Jesus pegou os nossos pecados sobre ele, morreu por nós na cruz e ressuscitou, está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, agora você recebe o Espírito Santo e você começa uma nova vida com Deus. Todos os seus pecados são perdoados imediatamente, nunca mais serão lembrados. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti. Abençoa, Senhor, agora essas vidas. Regraça, custe-me, força-me, cresce-me, astare. Convence o Senhor, ajuda o Senhor. Mostra a eles a Tua graça, o sacrifício de Jesus Cristo realizado por cada um de nós na cruz. Ajuda-os nessa hora, escreve seus nomes no livro da vida, Senhor. Dá a eles agora o Espírito Santo para ajudá-los daqui para frente numa nova vida. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, em nome de Jesus nós ministramos cura sobre eles. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade, solta em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas e faz maravilhas, faz milagres. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, na sua região, se você deseja até que nós passemos aí um mês, como fizeram agora os irmãos de Joinville, nós podemos estar aí com você. Só entrar em contato conosco. Você vê aí o nosso telefone, que é o telefone também, é o WhatsApp e também Telegram. Então é DDD 99 e o telefone é 991520454. Quando eu não estou viajando, eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Nós vamos agora passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos, para que você também esteja conosco aí. Nós estaremos aí na sua cidade, ou pertinho da sua cidade, então esteja conosco. Jesus salva muitas almas, batiza no Espírito Santo, liberta, cura assim centenas de pessoas. Então esteja conosco lá. E também para você saber as datas que já estão marcadas, para você não marcar a mesma data. Então esses meses de fevereiro, de março e de abril, então nós estamos comprometidos já. Nós não temos mais espaço na nossa agenda para esses meses. Mas a partir de maio, novamente, nós temos espaço na agenda e você pode entrar em contato conosco. Vamos ver então onde estaremos nos próximos dias. Dias 3 e 4 de março, nós estaremos aí em Niquelândia, Goiás. Você veja aí, lá com o pastor presidente Sérgio Luiz, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão, está na sede. Então esteja conosco lá, vai ser um seminário para professores da EBD. Então participe, não falte, esteja lá conosco. Dias 3 e 4 do mês 3. Depois, dia 6 de março, nós estaremos aí em Brasília, Distrito Federal, lá na ADEB. Tem o pastor Ocival, o pastor presidente, e onde é feita uma ADEB, né? Então você esteja lá conosco na ADEB. Você veja aí direitinho no folder o endereço para que você esteja conosco. Então nós estaremos na sede da ADEB em Taguatinga Sul, Distrito Federal. Área especial aí, número 8, setor D, Sul, Sandu Sul. Pastor presidente, pastor Orcival Pereira Xavier. E o co-pastor, pastor Ademir Barbosa. Então esteja conosco aí, Taguatinga Sul, Distrito Federal. A sede da ADEB. Dia 6 de março agora.
Dias 9, 10 e 11 do 3, nós estaremos em Goiânia, Goiás, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aí o Ministério Betel, em Petrópolis. Pastor dirigente é o pastor Fábio Gonçalves. Aí Avenida Goianazes, quadra 1, lote 2022, Residencial Petrópolis, Goiânia, Goiás. Então não perca aí conferência de curas e milagres, dias 9, 10 e 11, aí sexta, sábado e domingo, sexta e sábado 19h30 e domingo 18h30. E também temos a EBD domingo 8h30. Dia 13 de março eu estarei aí em Goiânia, Goiás, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão. E também estaremos dias 16, 17 e 18, na mesma sede aí, em Goiânia, Goiás, sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão. Você vê aí o folder. Dia 16, um culto de milagres. 17 também. Dia 18 tem a Escola Bíblica Dominical pela manhã. E também à noite nós temos o culto aí para pregação, salvação de almas, ministração de curas e milagres também. Você vê aí o endereço, olha bem. Rua 208, número 930, setor leste, Vila Nova, Goiânia, Goiás. Pastor presidente é o pastor Neemias Rocha. Nós temos como meta aí ganharmos muitas almas e temos aí pelo menos 200 curas nesses 4 dias aí de ministração. Porque eu estarei dia 13 e também nos dias 16, 17 e 18. Então é na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Goiás, como a DEBG, Goiânia e Goiás. Agora, do dia 23 de março até o dia 23 de abril, eu estarei em Joinville, Santa Catarina. Então, não temos mais espaço na agenda para Joinville, já está preenchido todo o mês. Nós vamos passar agora a agenda para você em Joinville, onde eu estarei, para que você esteja conosco lá. Então, dias 24 e 25 do mês de março, eu estarei na Assembleia de Deus em Joinville, fazendo um seminário sobre dons do Espírito Santo na Igreja da Ilha, Rua José Sereno Dias, 661, lá com o pastor Ademar Linhares. Dia 27 do 3, estarei também em Joinville com o pastor Josias, na Igreja Assembleia de Deus, lá do bairro Boa Vista. No dia 1º de abril, também em Joinville, estarei lá no culto de família, na congregação do Glória, pastor Joelson, lá na rua Presidente Campos Salles, 915. Dias 3 e 4 de abril, também na cidade de Joinville, estarei lá com o pastor Amarildo, na Assembleia de Deus no Monte Carmelo, no culto do amigo. Dia 5 do 4, estarei em Joinville também com o pastor Silvio, bairro Bom Retiro, culto da Vitória. Dia 8 do 4, Joinville também, lá no bairro Costa e Silva, com o pastor Márcio Constantino, rua Inambu 64. Dia 10 do 4, também em Joinville, com o pastor Rildo, culto de avivamento, batismo, cura e milagres. Dia 14 do 4, também em Joinville, culto de Santa Ceia, congregação Bom Retiro, pastor Eliseu. Dia 15 do 4, estarei lá em Joinville também, estaremos na sede com o pastor presidente Sérgio, não falte. Dia 19 do 4, estaremos também em Joinville, bairro Pirabeiraba, pastor Walter, culto de milagres, também o culto de Vitória. Dia 21 do 4, estaremos também na cidade de Joinville, sábado, no culto de circo de oração, pastor Juari, na congregação Shalom. Dia 22 do 4, nós estaremos também na cidade de Joinville, pastor Walter, um culto de família, no setor 32, congregação Refúgio Eterno. Então aí, a agenda para Joinville, o mês inteiro. Depois, no finalzinho lá de abril, dias 27, 28 e 29 do 4, estaremos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Perus, Ministério Perus, na cidade de Itapevi, São Paulo. Pastor presidente Alexandre de Oliveira, regional de Itapevi, São Paulo. Dias 3 e 4 do 11 estaremos aí em Barueri, São Paulo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá no Circo de Oração, Irmã Rosimeire, no Jardim Paulista. Aí na Alameda Antuérpia, número 170, Recanto Frinéia. Lá o pastor Antônio Ferreira. Dias 16, 17 e 18 do 11, está programado aí para nós. Estaremos nos Estados Unidos na festa de jovens, lá naquelas ilhas Martha's Vineyard. Dias 24 e 25 do 11, estaremos em Japeri, Rio de Janeiro, lá no curso de capacitação para professores, no sábado à noite, domingo pela manhã, amanhã avivada, dons e batismos e curas, e à noite o culto de missões para ganharmos almas.
Então você esteja conosco aí, Japeri, Rio de Janeiro. Então essa é a nossa agenda, já marcada, e você então procura uma data que não está aí nessa agenda para nós estarmos aí com você em sua igreja, em sua cidade. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.